Seja muito bem-vindo ao Protagonista Cast, que é o podcast das protagonistas de saia. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de saia. E hoje a gente tem uma convidada incrível que vai falar sobre produtividade, sobre rotina e como que a gente consegue ganhar tempo e ser mais produtiva. Mas antes, além de tudo, ela é a nossa patrocinadora desse episódio. Se você quer transformar a sua rotina, né, ter mais conquistas aí e ter uma produtividade muito mais saudável, muito mais leve, chame Steph. Seja muito bem-vinda, conta pra gente aí toda essa trajetória. A gente te conheceu em um outro momento da sua vida. Conta aí como que foi essa mudança. Bom, obrigada pelo convite. Trouxe um presentinho aqui pra vocês. Adoro o presente, adoro. Deixa eu ver aqui. Olha, ainda tem uma sacola aí. Só a sacola já tá. A sacola é pra já usar. Tá top, hein? Reutilizável. Obrigada, meu amor. Nossa, Um presentinho lindo. pra vocês, que é o meu produto bebê. Maravilhoso. Uau! Gente, Olha tem o isso. nosso nome Tem. personalizado. Ah, não, babado. Olha Tem que que mostrar lindo, isso de gente. perto. Não, Sheila Lanza, chiquérrima, né? Nossa, Todo querida. ano eu faço uma versão. Essa aí é a versão de Obrigada. 2025. amei. A É meu sacola bebê. é linda. Lindo. E o seu logo ficou uma graça. A gente Ficou. ficou namorando ele, né, Che? Lindo. Sou suspeita. Nossa, tem até uma caneta, já vem? Sim, já é pra Não, gente tem já que começar a vir já. organizar. Justamente, tem que Gente. vir já no jeito. Agora... Mas conta, é planejamento geral? Geral, 2025, planejamento até aqui, anual, assim, trimestral. Vamos ver se consigo. Vocês conhecem a gente. pessoa que faz o marketing cheirinho. olfativo. É da Aromar, que eu sou apaixonada. Ah, que legal! Todo mundo ama os cheirinhos, todo mundo fica assim, meu Deus, Tá tem cheiro- perfume? tá Eu falo, cheiroso. não! É cheirinho da minha marca, eu falo. Em breve você pode fazer. Em breve, quem sabe. Aí você chama a Jaque, né? Porque é a botânica também. Sim, ai, gente, é tudo. Eu sou super apaixonada. E o planner, ele faz, assim, 360 na vida. Então, é planejamento anual, planejamento mensal, semanal, diário, anual. Então, é justamente para organizar a vida de uma forma fácil e leve, pensando sempre em blocos de como você pode estar trabalhando. Então, assim, é bem segmentadinho. Sempre lembrando que a gente precisa tirar um tempo pra gente, porque senão a gente esquece. É E verdade. pensando em o que a gente pode agradecer no final do dia. Então, qual foi a conquista do nosso dia? E no final do mês, eu sempre coloco uma Reparei revisão. aqui, conquistas de hoje. Muito legal. Isso. E no final do mês eu sempre coloco uma revisão. Então, o que você fez que deu certo? O que você não fez que não deu certo, que legal. você pode melhorar? E quais são suas metas para o próximo mês? Então, justamente é trabalhar essa questão de trazer uma clareza, mas também trazer um significado maior, né? Porque hoje a gente vive no modo automático. E a gente não vê o que a gente faz. Mas contando um pouquinho da minha história, eu brinco que eu já nasci no empreendedorismo, porque meu pai e minha mãe sempre tiveram uma empresa. A empresa já tem lá quase 30 anos, quase a minha idade. E é muito gratificante você crescer já numa família que conquista os seus próprios objetivos e que você cresce a favor disso, né? Então, assim, toda a minha vida foi por conta do empreendedorismo. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tive foi por conta do empreendedorismo. Quando eu me formei no colegial, fui trabalhar como técnica de laboratório, fiquei 5 anos, até que eu tive um burnout, porque eu trabalhava 6x1, escala de 12 horas, era uma loucura, eu não vi o sol praticamente. E eu tinha crises de burnout de ter crises alérgicas, meu olho inchava, eu tinha, assim, alergia pelo corpo inteiro, era um horror. E aí eu fui, totalmente diferente, fui parar de TI. E foi aí que eu comecei a parte de consultoria de negócios. Eu entrava nas empresas, entendia o que as empresas necessitavam e preparava um sistema junto com o pessoal técnico exclusivo para aquela empresa, pensando em todo o contexto, na gestão geral da empresa. 2020 veio a pandemia, aí veio um novo ciclo, né? Porque a gente estava em casa, eu trabalhava horas a fio. Que nem Novo uma- ciclo de burnout. Novo ciclo de burnout. Tipo, Burnout 2, a É revanche. bem isso mesmo. Porque, gente, eu sempre fui apaixonada por trabalhar, eu sempre fui muito workaholic. E era uma coisa que sempre me trouxe satisfação. Sempre foi uma realização na minha vida trabalhar. Mas tudo tem o corpo, um equilíbrio, corpo né? não Não aguenta. E foi aí que eu tive a segunda crise. Eu falei, calma, tem alguma coisa errada. O que eu estou fazendo de errado? E eu comecei a estudar muito da gestão de tempo. Comecei a ler livros, fazer cursos. Eu falei, gente, existe um caminho.
qual que vai dar certo pra mim? Então, eu comecei a fazer testes, eu fiz uma pesquisa com 300 pessoas, das 300, 98% falou que não dava conta do tempo. E é justamente isso que eu comentei no começo, a gente vive num modo automático, a gente não sabe descansar, se a gente tá descansando, a gente tá pensando no que a gente podia estar fazendo, o que a gente vai fazer no dia seguinte. Então, é um momento que a gente precisa ter uma consciência maior e pensar que a gente faz tanta coisa no nosso dia que a gente não pode chegar no final e falar, nossa, eu não fiz nada, não, a gente fez tanta coisa. Só que a gente não tem essa consciência. Não traz isso, né? Não mapeia isso. Não. Por isso que é tão importante a gente estar consciente, né? Sim. A presença plena naquele momento. O que eu tô fazendo, né? Eu tenho meus bloquinhos do tem que lá, eu vou descarregando, porque se fica na minha cabeça primeiro que eu esqueço. Sim. Né? Porque, né, já não dou mais conta já há muito tempo. E outra coisa que, assim, é uma forma de você também tirar, né, as informações da sua cabeça para que você use ela de uma forma muito mais produtiva e não só armazenando um monte de lixo. Sim, né? É o que a gente acaba fazendo. A nossa cabeça, ela não é feita para armazenar. A gente não é computador. A nossa cabeça é feita para criar, para inovar, para... Quantas vezes, né, eu brinco... Você vai tomar banho, vai deitar, vem aquele monte de ideia linda, maravilhosa. Você fala, gente, amanhã eu vou executar tudo isso. No dia seguinte, você nem lembra. Mas você fala assim, gente, aquela ideia que eu tive ontem à noite, que eu tive no banho. Do lado por causa disso. Sim, eu comprei canetas de banho pro meu filho, que tem aquelas canetas pra você desenhar. Eu gastei todas as canetas. No chuveiro. Todas. Ela lá. Aí o chão banho, todo colorido. E eu falei assim, nossa, gente, sou eu que tô gastando as canetas dele pensando em coisa nova. Mas é uma delícia. E é uma forma justamente de você tirar da cabeça. E quando você escreve, isso flui de uma forma muito melhor. Flui de uma forma assim, mais leve. E hoje a gente não tem mais esse hábito de escrever, Eu falo assim, gente, a tecnologia é maravilhosa. A gente pode usar pra tudo. Mas eu acho que você pegar o papel e a caneta... É gostoso. É muito bom. Eu ainda sou dessas. Eu também. Eu tenho as minhas... Eu tenho, né, toda a estrutura lá. Eu sou híbrida, vai. Eu sou híbrida também. Eu tenho a parte de alguns controles, né, sistêmicos, mas o papelzinho, a caneta, eu gosto. Sim. Parece que eu fixo mais... Parece não, né? A gente fixa. A gente fixa mais quando escreve de fato, né? Sim. O seu cérebro, ele assimila mais todas as coisas. Muito, né? muito. Então, é um processo, assim, que eu gosto muito. Eu sou uma que, por exemplo, compromissos que a longo prazo, vamos colocar assim, que, por exemplo, hoje você marca consulta, você só consegue marcar daqui 1-2 meses. Então, eu coloco na agenda do celular, porque aí eu vou lembrando e toda semana que eu vou preparar minha agenda, eu pego e coloco lá, esse dia eu tenho médico, esse dia eu tenho reunião. Aí eu já penso assim, quanto tempo mais ou menos eu vou demorar pra chegar no lugar? Então, eu já vou deixando tudo mais ou menos programado. É claro que tem coisas que fogem do nosso controle, e a gente não... Aqui a gente tá em São Paulo, gente. São Paulo, você sai 1h30 antes, de repente, você não chega. Né? É bem isso, você não Caiu chega. A garoa, não, esquece. São Paulo, esquece. Então, por mais às vezes que você se programe, não vai dar certo. Mas você tem que colocar ali prioridades no seu dia. Às vezes você coloca ali 3 prioridades, que é o que eu trabalho no Planner, e isso já flui de uma forma totalmente diferente, porque a gente precisa trabalhar. O que vai trazer dinheiro pra gente? O que vai trazer retorno pra gente? E não fazer tudo jogado. Quantas vezes a gente pega e vai fazendo coisas, ou fala sim pra outras pessoas, e aquilo lá não condiz com o nosso propósito ou com o nosso momento. É tempo perdido. Sim. E a gente não sabe falar não. E às vezes, então, e a gente, mulher, vai encaixando demanda de todo mundo, né? Filho, marido, a gente mãe, é otimista ainda. E põe todo mundo lá na agenda, mas você não tá da sua agenda, né? Sim. Eu brinco, tira 30 minutos por dia. Vai tomar um banho, não sei. Ouvir uma música. Faz alguma coisa pra você, vai fazer uma skincare, porque, gente, 30 minutos no dia não é nada. Mas, num todo, vai fazer uma mudança gigantesca. Você sabe que assim, né? O que eu comecei? A gente trabalha, né? Os nossos atendimentos, a gente fica até tarde, às vezes. Aí eu vou tomar um banho, aí às vezes eu falo, ai, que preguiça de passar um creme. Aí eu falo, não, peraí. Eu trabalhei até 11 horas da noite. Eu não vou cuidar de quem é mais importante pra mim, que sou eu mesma. Eu passo meu creme, eu faço o que eu quero, né? Sim. Tem aquele meu momento. E aí eu coloco meu pijama lá gostosinho e falo, agora sim. Agora sim. Porque a gente tá tão cansada, tão exausta, que a gente se negligencia. E as coisas que são importantes, e nada é mais importante do que você se sentir, se cuidar, né? Se tocar.
E isso daí é diferente, né? Muito, E a gente tem que muito. começar a se colocar na agenda e se ver como prioridade também. Sim, e eu falo muito, tem momentos. A gente precisa. Eu até não gosto muito de falar de equilíbrio, porque quando a gente fala de equilíbrio, a gente tá falando que tem até a síndrome da mulher polvo, né? Que tem que equilibrar todos os pratos. Não tem como Não equilibrar tudo, a gente não vai estar 100% em tudo, não. Vai ter dia que você vai estar demandando mais pro trabalho, você vai ter mais tempo. Mas quando você chegar em casa, que você tenha tempo de qualidade, que você esteja presente. O que acontece muito hoje? Cada um senta de um lado do sofá, a TV fica ligada, cada um com o celular e ninguém tá presente. Tá cada um num canto, um trabalhando, o outro vendo vídeo. E aí? O que Não tem e isso vida. não tem. E isso veio muito pós-pandemia, né? Porque as pessoas mergulharam nas redes, né? Tanto é que a gente tem um boom hoje. Na época da pandemia, era live atrás de live. Tanto é que o Instagram muitas vezes travava. E as pessoas pararam de viver. E acho que tem um outro lado também de quem, né? Você falou muito de quem sai, né? E chega do trabalho. Agora, quem trabalha em home office, que aí também a gente tem um outro desafio, e a gente vive isso, né, Dani? O fato de você estar em home office, o trabalho tá ali o tempo todo na sua rotina. E para pessoas que têm a tendência ao workaholic, eu também sou da sua turma, o que acontece? É facinho de você esticar ali. Sim. E de repente tem coisa que você não precisava estar fazendo naquele dia, mas você tá fazendo porque também tá ali na sua rotina, tá muito fácil, né? Tá do lado da cozinha, Sim, tá você tá gostosinho. trabalhando. Então, também trazer essa rotina, né, no sentido Sim. de organizar esse período de trabalho, esse período da minha casa, esse período é meu, né, te ajuda também a manter a mente sã, né, a manter que Mas você você não caia falou- no burnout. Mas você falou uma coisa muito interessante que eu vejo muito. Você tá trabalhando, mas a cozinha tá do lado. Você tá trabalhando cuidando da cozinha, fazendo o almoço. Você tá fazendo Ah, Você os tá isso. fazendo dois. tudo. Tudo junto. Você tá aqui trabalhando tudo e tá ouvindo a máquina de lavar roupa apitar, porque você já tem que colocar a Às roupa pra vezes eu lavar. tô cozinhando, falando com a Dani, passando pauta, ou isso e aqui. E ela também, peraí, que eu tô pondo a carne na panela. Eu falei, ó, eu tô fechando a panela de pressão, peraí. Peraí, que eu tô fechando, né? E, enfim, realmente acontece, né? Sim. A rotina começa a atropelar a gente atropela a rotina e em algum momento a gente já não tem mais isso O organizado limite, na né? vida, Sim. né? Aonde Não que tem eu tô? limite. É bom e é ruim. No Sim. nosso caso, é bom Ajuda, porque, né? porque a gente tem os filhos, né? Tem a Sim. rotina da casa, mas tem as atividades, a gente ama o nosso trabalho. E aí, o que acaba acontecendo, né? A gente mistura tudo, né? Às vezes a gente tá extrapola. indo levar a cria pra escola e falando Bem, né, no- passa pauta no passa trânsito. pauta no trânsito, né? vai A gente que coloca no Viva Voz e fica Mas ainda tá no Viva Voz, né? O problema é quando É. tá escrevendo. Não, Aí eu não tem consigo, como, aí não é dá. demais, Mas. Nem pode. Não, nem pode, mas a gente vê muito isso, Sim, né, gente? É sim. direto. Sim. Mas é muito importante a gente definir, por exemplo, pausas. Porque a gente não se permite parar. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo na pandemia. Às vezes eu via, eu não tinha almoçado, não tinha comido, não tinha nem ido no banheiro. Não pode. Porque eu tava tão ali centrada, tão no hiperfoco, né, que a gente fala, que eu não vivia. Eu não vivia. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma criança que coloca a minha casa de pernas pro ar. Então, assim, ele fica lá, mamãe, vem cá, mamãe, vem cá. Então, assim, eu sei que uma hora, até durante o trabalho, eu pego e fico, calma, por favor. Quem vê meus vídeos sempre tá passando ele lá no fundo, aparecendo, sentando no colo. Eu falo, bom, a vida de mãe empreendedora, eu não isso, tenho o que fazer, tá sempre junto. E ele é pequenininho Ele é ainda. muito pequenininho, tem 3 aninhos, gente. então. Não entende ainda. É. E aí, batata, eu começo a gravar, ele começa, mãe. É. Tchiu. Eu falo, filho, não dá, preciso trabalhar, não tem como. Então, isso ajuda muito na minha rotina, mas também, assim, antes era totalmente desregulado. O que acontece? A gente faz, por exemplo, a gente coloca lá uma lista de, sei lá, 30 tarefas, 15 tarefas. Aí, quando a gente vê, a gente só fez 5. Aí, chega no final do dia, você fala assim, gente, Fica eu não fiz frustrada. nada. Não dá pra colocar 15. Não dá. E o que acontece? Às vezes você vai ler, tem coisas que são tão relacionadas que se a primeira e a última, por exemplo, se você tivesse feito junto, Já resolvi o você B.O. teria sido muito mais produtiva.
E tem uma regra que eu gosto muito, que é a regra dos 2 minutos. Se você tem uma tarefa que demora até 2 minutos, faça agora. Eu também gosto dela. Eu uso É ela. maravilhoso. Eu faço muito isso com o WhatsApp, porque assim, gente, o WhatsApp começa aquelas conversas e as conversas vão baixando. Se eu não respondo na hora, isso quando eu respondo e envio, não dá. Você aproveita, já manda, passa a bola pra outra pessoa, e aí a outra pessoa responde. Você tirou a faixa ali de você, vamos colocar assim, que você passou pro outro e agora tem que esperar a resposta dele, porque senão a gente só vai acumulando tarefa. E aquilo lá, querendo ou não, causa uma ansiedade. Porque você fica pensando, gente, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquele outro. Isso é muito assim com pagar conta, né? Porque fica aquele, ai, tem que pagar o cartão hoje. Aí faz, daqui meia hora, aí tem que pagar o cartão. E você fica com aquele negócio te atazanando lá toda hora. Gente, paga de uma vez, já tira da frente, tudo né? Tudo débito automático, tudo DDA, eu não quero nem saber. É a melhor conta coisa. vence dia 20, eu já programo ela aí no começo do mês, eu não quero ficar... Não gosto de ficar nesse estresse, né? E estressa, porque cada dia é uma às vezes coisa, o boleto né? também não chega, enfim, tem A partir do momento que você, que nem nesse caso, você depende de outras pessoas pra coisa acontecer, não flui do nosso jeito, não é do jeito que a gente quer. Se eu puder, eu desovar. Aí você já tira. Gente, 2 minutos, já o programa já tira. Mas se não tiver como programar, coloca numa agenda, coloca que seja numa agenda virtual. Aí apita meu Google. Apita, porque é o jeito de você não esquecer e não ser cobrada no dia seguinte, né? Aquelas telefonemas maravilhosos. Pagar multa de boleto em atraso por esquecimento dá vontade de chorar. Dá vontade de falar assim, né? Dá vontade de chorar. Gente, o que eu fiz da minha vida? Pra que eu vou pagar tantos juros num boleto porque eu esqueci? Não. Mas é normal, de vez em quando acontece. Quem nunca pagou a conta de luz 2 vezes e deu graças a Deus no mês seguinte que abateu? Já aconteceu. Tem um ponto bom em algumas coisas. Verdade. Ô, Sté, conta um pouquinho assim, como é que funciona o processo? Quem tem a vida bagunçada, caótica e não consegue se organizar, é só dar um help pra Sté. Fala, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tenho um projeto, que é um projeto de uma consultoria, que chama Chave do Tempo, que é também, eu falo que assim, todo projeto que eu crio é um meu xodózinho. E é justamente eu entender a rotina dessa mulher, entender tudo que ela precisa fazer. Eu brinco que até a rotina dos filhos, tem cliente aí que tem vários filhos, e a gente pega e fala, tá, calma, que horário que faz isso? Que horas que entra na escola? Que horas que chega você... uma rotina que balé, não sei o que, judô, e futebol. E quando tem mais de um filho, um sai meio de outro, sai meio de meia. E aí você fica assim, gente, o que eu faço nesse tempo que eu tenho que esperar? E outra, né? O que a gente pode estar contratando de terceiro que vai facilitar a nossa vida? Então, a gente pensa em toda essa estrutura, por exemplo, quando a gente fala de mulher empreendedora, gente, a gente tem protagonistas de saia, por exemplo. A gente pode achar N parceiros que podem auxiliar na nossa vida. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver que fazer uma arte, eu demoro 3 horas, eu fico super frustrada, porque nessas 3 horas eu não consegui fazer nada. Então, por que eu não contrato um parceiro, uma parceira, que assim, eu vou investir, mas o meu recurso de tempo vai ser muito maior, eu vou poder focar em outras coisas. Então, é sempre procurar esse meio termo entre a rotina pessoal e a rotina profissional. O que eu posso fazer para tornar a rotina dessa mulher uma rotina mais leve, uma rotina que ela tenha tempo para ela? Porque quando a gente tá dentro, a gente não vê uma saída, muitas vezes. A gente fica ali, gente, não tenho tempo, não consigo fazer. E eu sempre faço uma brincadeira com todas elas. Anota tudo que você faz no dia, da hora que você acorda, da hora que você dorme. Quanto tempo você ficou na rede social, quanto tempo você ficou com seu filho. Você começa a achar o que a gente chama de ladrões de tempo. Você acha tempo ali no meio, Você acha tempo ali no meio. Você ficou 2 horas vendo o gatinho subindo e descendo gente, do vídeo. Você pega lá, começa a rodar vídeo, aí fica as moedinhas contando. 200 moedinhas. Hoje, sim, 500 moedinhas. Reivindique as suas moedinhas. Aí, quando você vai ver lá, você já tem 10 centavos. Você fala assim, gente, quanto tempo eu fiquei rodando o vídeo pra ter dado 10 centavos no meu vídeo? Verdade. Então... Loucura, né? É loucura, mas acontece. E você, esse programa entra também nesse cupom de desconto que tá aqui na promoção? Entra. Então, olha, se você quer aí... A Steph trouxe um cupom de desconto de 10% aí off em todos os processos dela. Sim. Então, se você... O Planner entra também? Entra. Então, gente, olha... só esse daqui já vale, hein? Então, se você tá em casa aí, aproveita, a gente vai deixar toda a descrição aqui. E o link, né, o QR Code tá aí na tela. Só corre e aproveita. E quem fecha a consultoria ganha o Planner.
Uau, olha aí, gente. Tem muito presente aí, hein? Tem, Olha, tem muito presente. A gente junta o útil ao agradável. É, porque pra é uma fazer esse ferramenta. povo É uma ferramenta pra organizar. colocar em prática. Pra ela ir pra ação. Sim, Porque às sim. vezes você aprende, mas se você não vai pro Não dia a dia... coloca, não adianta. É você colocar em prática, é você testar, ver o que dá certo, o que não dá, ajustar. Eu brinco, né, que eu não posso ficar sempre. É claro que ia ser maravilhoso poder ajudar todo mês, mas você precisa também ter uma autonomia, entender como as coisas funcionam. Sim. Que horas que você é mais criativa, que hora, não adianta você querer acordar às 5 horas da manhã, se você vai dormir meia-noite, 1 hora, se você não é produtiva. Gente, Não rola. fala Tomar que eu banho tenho que acordar às 5 gelado. da manhã. Se você quer ser uma pessoa de Esquece. sucesso, tem que tomar banho gelado e acordar às Não, 5 da manhã. né? Não rola. Esse é o tipo de coisa que eu acho que também assim, e ok, se funciona pra alguns, É muito particular, particular, mas tem né? que funcionar. Não dá Sim. pra você querer fazer uma coisa que Que não combina tem com como. quem é ou você, que vai né? contra toda a sua natureza, sabe? Gente, Assim, se eu tomar banho desnecessário eu gelado. ficar Se eu tomar nervosa banho às 5 gelado, da primeiro eu vou manhã. ficar com ódio. Sim. Segundo, eu vou Eu ficar vou com a querer rinite. matar todo Nossa, Eu vou ficar com a minha verdade. rinite atacada. Vai da Não, rinite, sério. vai pra sinusite, você fala assim, gente, tá esquece. louco. Não, Não, tem coisa não tem que como. não funciona pra gente. Não. E acho que a gente também tem que se auto-perceber, né? Sim. Isso, eu acho que o autoconhecimento é muito importante para a questão também da produtividade. Sim. Porque nós, por exemplo, Total, funcionamos né? Se muito... respeitar, né? Principalmente, né? A gente Sim. funciona muito bem de tarde e de noite. De manhã cedinho, eu funciono no automático, porque eu tenho que levar minha filha na escola, fazer café, babá. Mas eu não tô ali viva. Sim. Eu sou um ser. Você tá sou de um corpinho corpo. andante. Sim. A alma ainda tá fazendo download. tá mas acordando. eu faço. Mas assim, também, por conta disso, eu acabei me adaptando Sim. e criando ali umas rotinas de manhã para que eu fizesse as atividades que não são criativas, que são atividades mais braçais, vamos Sim. dizer assim. Mas a gente de tarde e de noite, Sim. a gente roda fácil. Mas é justamente isso, a gente entender, por exemplo, você de manhã não funciona. Deixa as tarefas que são automáticas, então, por Sim. exemplo, cuidar da casa, você vai lavar a louça, você não É o que eu precisa. faço. Você aproveita e Exatamente escuta um isso. podcast, um audiobook, alguma coisa. Então, Os assim, mantras são que eu os ouço, mantras, nesse horário que eu tô lavando orações. louça, eu ouço os mantras. Se a gente Faz fosse gravar podcast Ho'oponopono. de manhã, a gente já tá assim. Sim. Eu ia dar umas- Era muito café. Não, primeiro que assim, eu ia estar com a marca do travesseiro na cara. Nossa, gente. Eu ia ter que sentar aí do outro lado. Eu sei bem como é. Mas é a gente entender esse processo, respeitar, que nem você falou. E, gente, se você é criativa de noite, não adianta você querer acordar de manhã e querer fazer coisas de fazer conteúdo, gravar stories, fazer um monte de coisa. Não, gente, de manhã o stories é do cafezinho e tá tudo certo. E olhe lá. E olhe Quando eu lá. tenho Nem paciência lembro de ainda. história de manhã. Quando lembra. Quando lembra, a A gente gente posta. já programa as stories, tudo que Sim. já é programado com telinha já, que É. a gente nem aparece, né? A Não. gente quase não aparece no ao vivo. É, Nos não, stories. de manhã. Não, isso quando não pega aquela foto de 2 anos atrás e fala, não, essa daqui tá ótima. Tá ótima, Então, não, vai não lá. é nem mais a minha cara. Não, tá não. ótima. É Ainda uma dá pra paisagem aleatória, uma foto de São Paulo. Tá ótimo, tô na tudo rua. certo, gente. Ainda bem que a gente tá se libertando Sim. dessas coisas, né? Porque antes tinha essas coisas, né? A pregação, né? De como tem que ser. Ah, você tem que, você tem que, você tem Sim. que nada, né? Você tem que, de fato, perceber o que funciona bem para sua rotina, o que funciona bem pro seu estilo Sim. pessoal. Então, a gente trabalha muito aqui com perfil comportamental, né? Porque cada pessoa tem um jeito de funcionar. Não adianta a gente querer virar outra coisa, né? Eu sou extrovertida, a Sheila também, mas tem pessoas que são mais introvertidas e elas têm um jeito peculiar de fazer as coisas e tá tudo bem. Sim. Não tem certo, não tem errado. Sim. Né? O importante é você identificar como que você é e a partir disso tirar o melhor de você dentro desse... Então, normalmente, quem é o mais introspectivo, a gente estava até vendo isso, né? Funciona bem de manhã. Acorda mais cedo, funciona bem de manhã. E os extrovertidos mais à tarde e à noite. Porque é Sim. o povo da bagunça, É o né? da Chega à noite, eu falo que é que nem gato, né? Chega à noite, parece que começa a fazer um monte de A gente coisa. começa a ter um monte de ideia, começa, né? Mas eu vou te falar também o porquê. Eu esqueci o nome do autor, mas é o autor do Hiperfoco, que ele fala do ócio criativo. Que é justamente quando a gente para. Quando a gente para, as coisas fluem. Quando você tá com problema. A hora que você tá lá pensando e não vem a solução. Aí você fala assim, quer saber? Deixa de lado, eu vou tomar um café, vou fazer não sei o quê.
A hora que você para, a solução faz assim, ó. Aí aparece. Aí você recebe o download. Sim, aí vem o... Aí vem o download de lá do Aí céu. você fala assim, daí você fala, Deus, obrigada por eu ter parado um pouquinho. E vem a solução assim, Sim. facinho. É importante, né? Sim. E você, conta aí pra gente, nessa trajetória aí, tem algum case que você gostaria de compartilhar? Tem alguma coisa aí que aconteceu aí que você gostaria de trazer como Olha, um case complexo? tem vários. Na verdade, tem 2, assim, que eu gosto muito. Um é uma mãe de 4 filhos, que são muitas atividades. É futebol, é balé, enfim. É assim, é uma loucura. Cada um tem um horário, porque tem um pequeno entre as 8, o grande entre as 7. Cada um sai num horário também. Nossa, gente, imagina. Não, doidinha. é caos. E aí você precisa ter ali um processo de como organizar essa rotina. E tem uma outra que eu brigo com ela praticamente toda semana, que ela está grávida, de 4 meses, e ela vai almoçar 4 horas da tarde. Eu falo assim, enquanto você não bloquear a sua agenda, a sua anemia não vai passar. Então, assim, vamos, por favor, se cuidar. Eu até brinco com ela, falo, nossa, Stephanie, você pega pesado. Se você não for fazer por você, faz pelo nenê. É lógico. Isso que é interessante, né? Porque a organização passa por você se cuidar Sim, também, né? sim. É aquela famosa frase, se você não cuidar de você, quem vai cuidar? E se você não tá bem, como você vai cuidar do seu negócio? Como você vai ganhar dinheiro? Como você vai cuidar da sua família? Por isso que eu falo, gente, 30 minutos por dia, começa. Depois vai ficar tão gostoso que você vai dar um jeito de 1h30 por dia cuidar de você. Nem que você acorde mais cedo, a hora que os filhos dormir, você vai ler um livro, vai estudar alguma coisa que você goste. E você também se sente importante nesse processo. Sim. Porque o que acontece? A gente fica muito frustrada, porque a gente faz tudo pra todo mundo, e aí você fala, e eu? Só que você também não se coloca na prioridade, então você não pode reclamar. Sim. Se você não se coloca nessa prioridade. Né? Então você tem esse papel de autorresponsabilidade de falar, não, peraí, a agenda é minha, por que eu não tô tendo tempo pra ela? E se você não tem tempo é porque alguém tá tomando conta da sua agenda. Porque, então a agenda não é minha, né? Sim, A não, é agenda das sendo de outras alguém, pessoas, né? E aí tá errado, né? A gente Sim. tem que ser autorresponsável e falar, não, peraí, esse tempo é meu, eu que determino aqui como que vai ser essa organização, né? Sim. E a gente tá indo pro finalzinho, né? Da Já? nosso... Passa rápido. Muito passando rápido. E agora conta pra gente aí, qual foi o momento aí da sua virada que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista? Eu acho que são 2 pontos, e são 2 pontos muito recentes. O primeiro é quando eu virei mãe, porque não tem como, né? Você precisa dar um up, você fala assim, gente, agora eu não posso nem ficar doente, mas não tenho nem o privilégio de ficar doente, vamos colocar assim, porque você tem aquela criaturinha pequenininha pra cuidar. Então ali foi uma virada muito grande pra mim, de que eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem comigo mesma pra eu poder cuidar dele. E a segunda mais recente ainda, que foi quando eu me desliguei de todas as empresas que eu trabalhava e falei, agora eu vou focar no que é meu. E a gente começa a ver os resultados surgindo de uma forma que a gente não espera. E as coisas vão acontecendo. Eu falo assim, joguei pro universo, ele tá devolvendo mais do que eu esperava, graças a Deus. Legal. Então, você começa a ver o propósito do seu trabalho, a sua entrega e o quanto você consegue transformar. E isso é uma coisa que eu sou muito ligada. Eu preciso transformar vidas e isso realmente me realiza. Então, a partir do momento que eu tô vendo que eu consigo transformar e que eu termino uma consultoria, por exemplo, com um sorriso no rosto e falando assim, Stephanie, eu consigo ter tempo pra mim? Isso pra mim não tem valor que pague. Então, essa foi uma grande virada de chave pra mim. Foi ver que eu tava conseguindo ajudar e realizar sonhos. Que eu tenho eu tenho um mentorado, de vez em quando eu tenho, que ele conseguiu comprar um apartamento agora. Ai, que legal. Então, não tem como a gente não ficar feliz E com a esses gente resultados. de fora que acompanha a sua trajetória, a gente vê a diferença, né, Che? Sim. É físico, né? A diferença de quando a gente tá fazendo aquilo que a Radiante, gente né? ama. Sim. Faz diferença. O olho né? brilha, é leve. É outra história. É gostoso A demais. gente conhece essa sensação. Então foi uma muito delícia. obrigada, viu? viu? Agradeço. Foi Obrigada muito pela você com a oportunidade. Presentaço. Ai, Se você aí, amamos, né, olha amamos. isso daqui. Esse é nosso, tá bom? E eu Então, desejo se você muito quiser sucesso. mais, tem aqui. Aproveita aí o cupom de desconto de 10% e ainda ganha. Sim, seu, né? e eu desejo Personalizado. muito sucesso pro podcast. Pra eu não nós. perco um episódio e tá incrível. Todo podcast a gente tem ali um insight e muito sucesso. Não Só tem o tem que falar. pessoas Só, maravilhosas, né? só. Só gente maravilhosa pra cá, né? Obrigada, viu, Eu que querida? agradeço. muito Um beijo. Um beijo. Obrigada quem assistiu a mais. gente.